Veja quais seriam os próximos shows de Marília Mendonça. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos lá. A cantora Marília Mendonça tinha uma agenda de apresentações na Europa a ser cumprida ainda este mês. A artista morreu nesta sexta-feira, 5, em um acidente de avião em Minas Gerais, que deixou mais 4 vítimas, o piloto e copiloto do avião, o tio e assessor da cantora, Abicelli Silveira Dias Filho, e o produtor Henrique Ribeiro. Os shows estavam marcados para acontecer em Londres, na Inglaterra, 25/11, em Bruxelas, na Bélgica, 26/11, e em Porto e Lisboa, em Portugal, sendo 2 apresentações em Porto, 27 e 28/11, e uma na capital portuguesa, 29/11. Marília Mendonça viajava de Goiânia com destino a Caratinga, Minas Gerais, onde faria uma apresentação na noite desta sexta-feira, quando ocorreu o acidente. A sertaneja seria a principal atração de evento que acontece na cidade. Esse evento estava previsto para começar por volta de 21h, mas o show de Marília Mendonça só aconteceria por volta de 1h. A programação foi cancelada e o prefeito da cidade decretou luto de 3 dias. No sábado, 6, a cantora Marília Mendonça teria outro show em Minas Gerais, na cidade de Ouro Branco. Os shows marcavam a retomada da carreira da cantora, principalmente da turnê Todos os Cantos, que foi paralisada devido às restrições pela Covid-19. A cantora tinha em média 25 shows agendados por mês, e agora começava a cumprir a agenda conforme os estados flexibilizavam as restrições determinadas pela pandemia de Covid-19. Relembra as personalidades que morreram em 2021. Genival Lacerda, 15 de abril de 1931 a 7 de janeiro de 2021. A voz de Severina Chique Chique e de outros sucessos do forró morreu no início deste ano, vítima da Covid-19. Maguito Vilela, 24 de janeiro de 1949 a 13 de janeiro de 2021. O prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, MDB, morreu de Covid-19. Ele foi deputado federal, estadual, vice-governador e governador de Goiás. Havia sido eleito prefeito em 2020, quando já estava internado. Licenciou-se logo após tomar posse do cargo e não chegou a comandar a prefeitura. Larry King, 19 de novembro de 1933 a 23 de janeiro de 2021. O apresentador celebrado por suas entrevistas morreu aos 87 anos. A causa não foi divulgada pela família. Ele apresentou o programa Larry King Live por mais de 25 anos na CNN norte-americana. Capitão Tom Moore, 30 de abril de 1920 a 2 de fevereiro de 2021. O veterano da Segunda Guerra Mundial que aos 100 anos arrecadou 38,9 milhões de libras em doações para o sistema de saúde britânico, como forma de ajudar no combate à Covid-19, morreu vítima da doença. Por seus serviços, ele recebeu homenagens da Rainha Elizabeth II. Christopher Plummer, 13 de dezembro de 1929 a 5 de fevereiro de 2021, mais conhecido pelo papel de Capitão Von Trapp, em A Noviça Rebelde, 1963, Plummer foi o ator mais velho a vencer o Oscar. Ele recebeu a estatueta em 2012 pelo filme Toda Forma de Amar, aos 82 anos. Carlos Menem, 2 de julho de 1930 a 14 de fevereiro de 2021. Ele foi presidente da Argentina entre os anos de 1989 e 1999 e governou com uma agenda neoliberal na economia. Depois, foi senador pelo Partido Justicialista GT. Imagens. Major Olímpio, 20 de março de 1962 a 18 de março de 2021. O senador Sérgio Olímpio Gomes, conhecido como Major Olímpio, PSLSP, morreu em razão da Covid-19. Policial militar, ele também foi deputado estadual em São Paulo. Wilson Dias, 22 de janeiro de 2019. João Acaiabe, 14 de maio de 1944 a 31 de março de 2021. Ator, diretor e locutor, morreu aos 79 anos devido a complicações da Covid-19. Ele ficou conhecido por seus papéis como Chef Chico, no remake de Chiquititas, e Tio Barnabé, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aguinaldo Timóteo, 16 de outubro de 1936 a 3 de abril de 2021. O cantor mineiro morreu aos 84 anos, após passar semanas internado com Covid-19. Ele teve sucessos como Meu Grito e Os Verdes Campos da Terra e também teve uma carreira política. Foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, vereador no Rio e em São Paulo. Ismael Ivo, 17 de janeiro de 1955 a 8 de abril de 2021. Nascido na periferia da cidade de São Paulo,
Ivo deixou o Brasil nos anos 1980 para representar o balé brasileiro em importantes circuitos da dança ao redor do mundo. Ele morreu em decorrência da Covid-19. Príncipe Felipe 10 de junho de 1921 a 9 de abril de 2021. O Duque de Edimburgo, marido da Rainha Elizabeth II do Reino Unido, morreu por causas naturais. Ele serviu como oficial da Marinha Britânica durante a Segunda Guerra Mundial e era pai do sucessor do trono, o príncipe Charles Paulo Gustavo. 30 de outubro de 1978 a 4 de maio de 2021. A morte do ator e humorista entristeceu o Brasil, que acompanhou sua luta contra a Covid-19. Conhecido por trabalhos como Minha Mãe é uma Peça e Vai que Cola, Gustavo deixou 2 filhos e o marido Thales Bretas Eva Wilma. 14 de dezembro de 1933 a 15 de maio de 2021. Eva morreu aos 87 anos, vítima de um câncer no ovário. Em sua premiada carreira, ela participou de ao menos 63 projetos entre novelas, minisséries e especiais. No teatro, estrelou 62 peças, e no cinema, foram 30 filmes. Ao longo dos 66 anos de carreira, a atriz venceu 93 prêmios MC Kevin. 29 de abril de 1998 a 16 de maio de 2021. MC Kevin, nome artístico de Kevin Nascimento Bueno, morreu aos 23 anos ao cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. O cantor fez sucesso no funk carioca e acumulava mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e outros serviços de streaming. Bruno Covas. 7 de abril de 1980 a 16 de maio de 2021. Bruno Covas, PSDB, foi o prefeito mais jovem da história da cidade de São Paulo e morreu aos 41 anos de um câncer no trato digestivo. Ele assumiu o cargo em 6 de abril de 2018 ao herdá-lo de João Doria, do qual era vice, e foi reeleito em 2020. Paulo Mendes da Rocha. 25 de outubro de 1928 a 23 de maio de 2021. Natural de Vitória, no Espírito Santo, Mendes da Rocha era um dos maiores nomes da arquitetura brasileira. Em 2006, conquistou o Prêmio Pritzker, o mais importante da arquitetura mundial. Ele tinha 92 anos e foi o responsável por projetos como o Museu Brasileiro da Escultura, MUB, e a reforma da Pinacoteca de São Paulo. Newton Fukuda, Estadão Conteúdo, 21 de outubro de 2013. Jaime Lerner. 17 de dezembro de 1937 a 27 de maio de 2021. O ex-governador do Paraná e ex-prefeito de Curitiba morreu aos 87 anos por complicações de uma doença renal crônica. Arquiteto e urbanista, ele teve 3 mandatos como prefeito de Curitiba e papel importante na transformação da cidade, como a mudança do sistema de transporte. Nelson Sargento. 25 de julho de 1924 a 27 de maio de 2021. Veterano e figura histórica do samba, o compositor e presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira morreu aos 96 anos, vítima da Covid-19. No Rio de Janeiro. Dominguinhos do Estácio. 4 de agosto de 1941 a 30 de maio de 2021. O sambista, importante voz do carnaval carioca, morreu em razão de uma hemorragia cerebral. Ele interpretou músicas premiadas como Liberdade, Liberdade, Abra as Asas sobre Nós, Samba Enredo da Imperatriz Leopoldinense. Arthur Chechel. 5 de novembro de 1951 a 27 de junho de 2021. Escritor e jornalista, Chechel morreu devido a um linfoma. Escreveu biografias de artistas como Hebe Camargo e Janete Clair. Ele também foi roteirista de seriados para a TV Globo, como Pé na Cova e Sexo e os Negas. Roberto Romano. 13 de abril de 1946 a 22 de julho de 2021. O filósofo e escritor era professor titular aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas IFCH, da Unicamp e doutor na l'École des Hautes Études em Ciências Sociales, na França. Tinha livros publicados e era um especialista em ética. Morreu de Covid-19 aos 75 anos. Orlando Drummond. 18 de outubro de 1919 a 27 de julho de 2021. Um humorista que ficou conhecido como Seu Peru, personagem do programa de comédia A Escolinha do Professor Raimundo, morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Além de diversos papéis na televisão e no cinema, Drummond também ficou marcado por dublar o cachorro Scooby-Doo por 35 anos. José Arthur Gianotti. 25 de fevereiro de 1930 a 27 de julho de 2021. Referência da filosofia brasileira, o professor emérito da USP ajudou a fundar o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP, entidade de estudos sociais e de formulação de políticas que surgiu em 1969 e reunia opositores do regime militar.
Ele morreu aos 91 anos. Paulo José, 20 de março de 1937 a 11 de agosto de 2021. Considerado um dos maiores do país, o ator sofria de mal de Parkinson havia 20 anos e morreu devido a complicações de uma pneumonia. Ele trabalhou em novelas, como Véu de Noiva, e filmes importantes para o cinema novo, como Macunaíma. Tarcísio Meira, 5 de outubro de 1935 a 12 de agosto de 2021. Outro grande ator do país, Tarcísio, morreu de Covid-19 aos 85 anos. Reconhecido por trabalhos marcantes em novelas como Irmãos Coragem e O Rei do Gado, ele deixou a esposa, Glória Menezes, com quem foi casado por mais 50 anos, e o filho, o também ator Tarcísio Filho. Memória Globo. Jarnulé, 3 de novembro de 1945 a 15 de agosto de 2021. O ex-atacante alemão morreu aos 75 anos. Ele foi campeão do mundo em 1974 pela Alemanha Ocidental e foi tricampeão europeu pelo Bayern de Munique, onde era ídolo, entre 1974 e 1976. É um dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. Divulgação: Bayern de Charlie Watts, 2 de junho de 1941 a 24 de agosto de 2021. O baterista dos Rolling Stones morreu aos 80 anos. No começo de agosto, ele havia passado por uma cirurgia de emergência, mas nada foi revelado sobre o estado de saúde dele. Ele tocou por mais de 50 em uma das principais bandas de rock da história. Luiz Gustavo, 2 de fevereiro de 1934 a 19 de setembro de 2021. O ator Luiz Gustavo morreu em Itatiba, São Paulo, aos 87 anos, vítima de câncer. Interpretou personagens históricos da TV como Beto Rockefeller, Victor Valentim, Mário Fofoca e Silva vai em novelas e programas das TVs Tupi e Globo. Colin Powell, 5 de abril de 1937 a 18 de outubro de 2021. O primeiro secretário de Estado negro dos Estados Unidos foi nomeado pelo ex-presidente George W. Bush em 2001 e serviu por 4 anos na função. Foi um dos responsáveis por moldar a política externa dos Estados Unidos nos anos seguintes. Morreu de Covid-19 aos 84 anos. Gilberto Braga, 1 de novembro de 1945 a 26 de outubro de 2021. Autor de grandes sucessos da teledramaturgia brasileira, como as novelas Vale Tudo, Dancing Days, Anos Dourados e Celebridade. Morreu aos 75 anos em virtude de uma infecção sistêmica. 8 de dezembro de 1959 a 27 de outubro de 2021. O maestro e compositor comandava o Instituto Orquestra Rumpilês, na Bahia. Ele fez trabalhos com artistas como a cantora Ivete Sangalo e morreu aos 61 anos. Geraldo Brindeiro, 29 de agosto de 1948 a 29 de outubro de 2021. O ex-procurador-geral da República comandou a PGR entre os anos de 1995 e 2003, indicado por Fernando Henrique Cardoso. Ele atuava até sua morte como subprocurador no Ministério Público Federal, MPF. Aaron Tenkenberg, 18 de julho de 1921 a 1 de novembro de 2021. O psiquiatra, que viveu 100 anos, foi um dos pioneiros da terapia cognitivo-comportamental, TCC, usada no tratamento da depressão e outros distúrbios psicológicos. Nelson Freire, 18 de outubro de 1944 a 1 de novembro de 2021. O célebre pianista morreu aos 77 anos. Ele foi incluído na Great Pianists of the 20th Century, da Philips Records. Nelson foi chamado de um dos maiores desta ou de qualquer geração pela revista Time Jaiders Bell. 1979 a 2 de novembro de 2021. Natural de Roraima, o artista plástico indígena foi um dos principais destaques da 34ª Bienal de São Paulo. Ele morreu aos 41 anos. Marília Mendonça, 22 de julho de 1995 a 5 de novembro de 2021. A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos em um acidente de avião no oeste de Minas Gerais. Artista de enorme sucesso na renovação do sertanejo brasileiro, ela tinha embarcado em Goiânia e faria um show em Caratinga, Minas Gerais. O tio e assessor dela, um produtor, o piloto e copiloto do avião também morreram.